Fala pessoal, hoje nós vamos ver a história de uma mulher que foi traída 2 vezes. Vamos tentar entender por trás quais foram os mecanismos psicológicos que ela utilizou na hora da situação, quais foram as crenças que criou para ela e talvez se você se identifica, talvez se você foi traído ou não, com o comportamento que ela tenha feito na vida dela. Vamos voltar do início aqui, porque aqui. Bem, meu pai, né, e minha mãe eram casados, ficaram casados durante 17 anos. E durante esse período, foi um período de violência doméstica. Logo após o primeiro ano de casamento da minha mãe. E eu e meus irmãos, nós vivenciamos, assim, cenas muito difíceis, né, na nossa infância. E principalmente, amiga, por volta de 4, 5 anos, meu pai teve uma amante. E essa amante, ele começou a construir mesmo uma história com ela. Com isso, ele me contou, eu era muito pequenininha. Gente, nessa época, eu devia ter uns 7 anos, alguma coisa assim. E ele me contou e me levou na casa da tal da amante. Gente, imagina, uma criança, eu sabia que aquilo ali era errado, mas eu não tinha voz, eu era uma criança, assim, completamente apática, né? Gente, essa situação que ela fala que ela não tinha voz, eu analisei sobre isso aqui, eu até anotei aqui para ficar mais claro para mim. Vamos lá, eu não tenho voz, minhas emoções não são importantes. O que você faz quando acontece isso? Você faz comportamentos de repressão emocional, né? O que acontece? Mecanismo de defesa muito comum, a dissociação ou a apatia. Beleza, Xandre, o que significa isso na prática? Bom, a criança precisa se desligar da dor para continuar funcionando. Ela pega as dores dela e tenta guardá-las de uma forma que não incomode para ela continuar funcionando com a vida normal. Só que esse comportamento de você sempre esconder a dor pode ser um comportamento fixado, porque ora, você viu que você consegue viver não se importando com a dor, deixando ela de lado, só que uma hora isso vira um gargalo, todo mundo sabe o que acontece, né? Mas isso pode virar um hábito na vida da pessoa, um comportamento de defesa, né? Para a vida inteira. Diante de toda a situação. E aí ele me levou e eu senti, né, algo que eu não sabia nomear. Hoje eu sei que é uma raiva, indignação, que é uma tristeza. E aí eu fui, né, obviamente, naquele momento, eu não sabia sair daquele lugar. Precisava do meu pai para me levar, para me buscar. E ele me levou embora e foi trabalhar. E eu pude contar aquilo tudo para minha mãe. Eu já entendi ali naquela época que não era certo. A minha mãe já sabia. Porém, ele levar uma filha para ir ver a amante, amiga, foi tão difícil para minha mãe. E aí, o que aconteceu nessa hora? Nessa hora, a traição para mim, ela foi secundária. Não era eu sendo traída, mas era como se eu tivesse sido traída. Eu tomei as dores da minha mãe. Amiga, imagina. Gente, isso aqui é tão real que acontece com tanta gente de tomar a dor dos outros que eu fiz as anotações aqui para isso. Sentimento de traição secundário, ok, né, no lugar da mãe. Frase-chave: a traição para mim foi secundária, mas era como se eu tivesse sido traída. Beleza, vocês acabaram de analisar isso. O que acontece? Reduzir a sua própria angústia diante da impotência. Ok, qual que é o resultado diante disso? Comportamento fortalecido. Alexandre, explica isso na prática. Você tem um comportamento de tomar a dor da sua mãe, dor do seu amigo, dor do seu marido, dor da sua namorada ou namorado. E aí, conforme o tempo passa, aquele sofrimento que a pessoa que você se sentia na obrigação de tomar as dores dela, melhora. A pessoa melhora, começa a viver de fato, o problema é resolvido. Só que o que acontece? Você tem um comportamento fortalecido. Você viu, ora, se eu tomei as dores para mim, resolver o problema, eu vou fazer de novo. E aí na vida adulta, você tem esse pensamento: eu só tenho valor se cuidar de alguém. Seja porque algum amigo seu de trabalho está vivenciando um momento difícil e você quer ajudá-lo, tomando a dor e sofrimento que ele tem para você, você se colocando em segundo plano em todas as situações possíveis para conseguir de alguma forma contribuir, pegando os problemas dos outros para você. Isso é a realidade de muitas situações, inclusive relacionamentos. Eu era a filha mais velha. Então, tudo era vivenciado com muita lucidez da minha parte, né? Então, aí eu via minha mãe chorando, eu via meu pai chegando, os dois brigando. E essa dor da traição, ela ficou guardada. E quando chegou na adolescência, é que eu fui lançar
toda essa raiva, toda essa frustração, toda essa tristeza no meu pai. Mas ali já era de uma forma bem desorganizada. Graças a Deus, a minha mãe foi e me levou para psicóloga. E aí, amiga, presta atenção nessa hora. Minha mãe percebeu que eu estava tomando as dores dela. Ela falou isso comigo. Eu não conseguia entender. E ela falou assim, não, a Jaqueline precisa de uma psicóloga. E aí, amiga, que eu fui, a primeira vez que eu fui pra psicóloga. Gente, isso aqui é maravilhoso. Primeiro eu quero dar os parabéns pra você. Eu até anotei no Word pra falar isso pra você que tá assistindo esse vídeo até agora, porque você compreendeu o que se passa na sua cabeça, né, o comportamento, as situações, as crenças através de situações ou talvez traumas que você já teve, é o primeiro passo para você querer mudar e ter uma vida saudável mentalmente, entendeu? Isso é maravilhoso. E a mãe dela reconheceu isso na própria filha. E nisso, os meus pais se separaram. Então, na psicóloga eu conversei, né, foi um tempo muito bom. E aí, passaram um tempo, né, meu pai separou da minha mãe e ficou com essa amante, se tornou esposa dele. Quando eu casei, era algo assim, pra mim era super difícil, porque a minha referência, eu não tinha referência, né, na verdade, eu não tinha uma boa referência de casamento. E aí, foi até que eu também sofri essa dor da traição, agora na primeira pessoa, e com o meu marido. Amiga, isso foi em 2010, eu fiquei aos cacos, assim, aos cacos. E aí eu fui também fazer terapia, e na terapia, amiga, eu comecei a perceber que essa dor, e aí eu quero entrar te auxiliando nesse autoconhecimento. Mulher, essa dor nem sempre é uma dor somente da traição. Às vezes, essa dor está somada com várias dores do passado. Dores de abandono, dores de rejeição, dores de traição passadas. Gente, essa ponta aqui é o crucial do vídeo. Eu até analisei aqui. A dor é tão intensa porque não é só do presente, mas é acumulada de outras camadas emocionais mais resolvidas. Lembra que eu falei o que ela aconteceu lá no passado? O que ela fez lá, ó, no começo? Eu não tenho voz, minhas emoções não são importantes. O que aconteceu? Ela criou um comportamento de dissociação apatia. O que aconteceu? A criança precisa se desligar da dor para continuar funcionando. Isso aqui virou um comportamento fixo na mente dela. Porque ela entendeu que se ela desligar, ela não vai se importar com a dor, vai acumular lá atrás, mas não importa. Eu vou continuar o quê? Funcionando como pessoa. Né? Eu vou até sublinhar essa parte aqui. Funcionando. E isso, gente, que causa a questão que ela acabou de dizer. Quando ela foi na psicóloga depois de ser traída, ela entendeu que aquele acúmulo de emoções negativas que ela tinha não era só daquele momento, entende? É como se você tivesse uma bomba e cada vez que você tivesse um momento de estressante, um momento de luto na sua vida, uma questão de trauma na sua vida, você gastasse um pouquinho da pólvora até a bomba explodir. E quando a bomba explode, você só dá a atenção para o último problema que aconteceu. Mas na verdade, todos aqueles anteriores foram argumentativos para chegar até a bomba explodir. Entende? E na última reflexão que eu quero falar para vocês aqui, que é a questão do luto. As pessoas maximizam muito essa questão de que luto é só quando alguém morre, né? Mas toda vez que você é traída, toda vez que você passa por uma situação onde você tem muito estresse, como por exemplo a mãe dela que foi traída ou ela foi traída, o que acontece é que você tá um luto ali no relacionamento, né? E as pessoas costumam não vivenciar isso, né? Costumam falar, não, eu tô bem, já tô melhor depois de uma semana. E não é assim que funciona no mundo das emoções, né? Se você é aquele tipo de pessoa que termina o relacionamento, no outro dia tá postando um story de que tá bem de vida, talvez você esteja mentindo pra você mesmo. Meu nome é Alexandre, eu sou estudante de psicologia e eu quero muito te agradecer por estar assistindo até aqui esse vídeo. Se você curtiu, me ajuda aí, igual eu tô te ajudando a reconhecer as suas próprias crenças, clicando no botão de se inscrever. Um abraço e até o próximo vídeo.